E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online nesse dia maravilhoso. Dia muito especial, um dia que aqui nos Estados Unidos nós celebramos o domingo do Dia dos Veteranos, porque quinta-feira foi Dia dos Veteranos. Nós estamos muito contentes com a nossa igreja brasileira, que nós vamos ter uma reuniãozinha, acho que é semana que vem, hein? Churrasquinho, alguém falou aí que vai rolar um churrasco. Onde? Na casa do pastor? Como é que pode isso? Ninguém me avisou? Na minha casa? Tá tranquilo. Vamos que vamos. Dia de ação de graças está chegando. Se você quiser ser voluntário nas ações da igreja pro dia de ação de graças, me dá um toque, me avisa, eu vou te conectar aí com o pessoal da First Miami, tem várias opções, tá bom? E eu quero te convidar nesse momento, a gente vai fazer uma reflexão meio que avulsa, né? Não faz parte de nenhuma série de mensagens. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Gideão, um cara que eu gosto muito. Tá bom? Então quero te convidar nesse momento, agradecendo a sua presença, pedir para você dar um like, né? Deixa um comentário aí, fala qual é teu nome, fala que, né, se tiver um pedido de oração, quiser passar no particular, manda no particular, tá bom? Interage aí com a gente e, obviamente, se você gostar da mensagem, quiser abençoar alguém com essa mensagem, compartilha nas suas mídias sociais ou da maneira que você achar melhor, tá bom? E se tiver alguma sugestão, a gente também aceita sugestão, porque é sempre bom melhorar, especialmente quando nós fazemos o que fazemos para Deus, né? Nós queremos dar para Ele o melhor, tá certo? Então vamos fazer uma oraçãozinha, preparar os nossos corações e a nossa mente, as nossas mentes, para a gente ouvir, tá com o ouvido atento, a mente atenta, o espírito ligado, para a gente entender e discernir a voz de Deus no meio dessa reunião online, tá certo? Vamos orar comigo? Deus de graça, amor e bondade, nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, te agradecendo, Senhor, porque Tu nos permite, Senhor, reestruturar ou refazer os nossos caminhos, reconstruir o que foi derrubado, o que foi destruído, encontrar perdão, renovo e ânimo para continuar, apesar das dificuldades da vida, Senhor. Nós apresentamos tudo que nós somos e temos, todas as dores, os traumas, todas as raivas, todas as insatisfações, mas também as nossas esperanças, os nossos sonhos. E te pedimos, Senhor, que com Tua mão poderosa e graciosa, Tu venhas a tocar as nossas vidas e abrir portas, Senhor, para que nós possamos Te conhecer mais, experimentar mais do Teu amor e da Tua graça e sermos transformadores, agentes de transformação do mundo. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de Tuas asas e o conforto que ela traz. Posso então me aquietar
sou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto ela traz. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Andarei em meio às lutas, eu confio em ti. Hoje nós vamos meditar no texto de Juízes, capítulo 6, do 11 ao 17, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse a Gideão: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Essa última quinta-feira foi Dia dos Veteranos aqui nos Estados Unidos, data em que celebramos aqui a bravura e o valor das forças de segurança, em especial aqueles que foram à guerra para defender os interesses e os valores de liberdade que guiam a nação americana. Eu confesso que esse feriado ainda é estranho para mim, sabe? Porque a nossa relação com as forças de segurança no Brasil é bem diferente. Pelo menos a minha é. Primeiro, porque o Brasil não vai à guerra com ninguém. E segundo, que quando eu penso ou pensamos em policiais, bombeiros e militares no Brasil, bem, sou do Rio de Janeiro, né? Então não tenho boas memórias. Tanto que quando eu me apresentei ao Exército, aos 18 anos, eu fiz de tudo para mostrar para eles lá que ali não era o meu lugar. Eu tinha planos para ir para a universidade, tinha tendinite nos punhos, enfim. Estava praticamente dizendo, me libera logo. E graças a Deus eu fui liberado. Mas quando eu morei em Kentucky, eu experimentei outro tipo de relação entre a polícia e a população. Lá a polícia ajudava, por exemplo, a organizar o trânsito para evitar engarrafamentos no horário de culto das igrejas maiores. Lá policiais e bombeiros visitavam as escolas e seminário para dar aulas de sobrevivência, ajudar a criar planos de defesa em caso de ataques ou tiroteios. Lá os bombeiros até nos ensinavam qual é a maneira correta de instalar o carrinho de bebê no nosso carro. O fato mais chocante e diferente que eu experimentei foi quando um grupo de bombeiros e policiais da cidade onde eu morava e estudava foram se apresentar lá no seminário.
Nesse dia eu descobri que os bombeiros daquela cidade eram todos voluntários. Isso mesmo, voluntários, sem salário. A cidade era tão pequena que não tinha verba para manter uma equipe grande de bombeiros pagos. Acho que só o chefe recebia. A maioria deles eram profissionais pagos em outras cidades e quando chegavam em casa, ficavam com o telefone à mão caso fosse necessário socorrer alguém. Então, quando perguntados por que eram voluntários, um deles respondeu: eu gosto de pensar que enquanto eu estou trabalhando, um vizinho meu ajudaria meus filhos numa situação de perigo, uma situação que eles precisassem. Eu sou bombeiro, tenho treinamento e habilidades que me tornam capaz de salvar uma vida. Por isso eu sou voluntário, para manter a minha vizinhança mais segura. Tem como não aplaudir um cara desses? Foi aí que eu passei a entender o porquê as pessoas faziam carreata, prestavam homenagens, e a TV cobria sem parar por 2 dias quando um policial ou bombeiro morria no serviço. Foi aí que eu passei a entender por que estranhos fazem questão de cumprimentar os veteranos e dizer obrigado pelo seu serviço. E por que eu estou falando de veteranos e heróis americanos em uma igreja brasileira, em um culto online que alcança pessoas que não moram aqui nos Estados Unidos? É para fazer raiva? Claro que não. É para falar que mudança, melhoria e transformação são possíveis. Ou você acha que os americanos são uma raça superior e perfeita? Basta ver os filmes de Velho Oeste para lembrar que esse país aqui já foi terra de ninguém, onde a lei do mais forte era o que prevalecia. Mas ao longo da história, a partir de muita luta e muita influência dos valores da fé e da ética cristã também, muita coisa melhorou. O vizinho que antes representava uma ameaça, a pessoa que podia tomar as terras e fazer mal à minha família, se tornou o bombeiro voluntário, que quer uma vizinhança segura. Um país que foi colônia e hoje lidera o mundo. Um país que é feito de pessoas como você e eu. Pessoas que reagem ao medo, à insegurança e às dificuldades da vida, como eu e você. Pessoas que buscam no dia a dia superar as suas dificuldades. Pessoas que querem um relacionamento amoroso e frutífero com seus filhos, familiares e vizinhos. Pessoas que querem alcançar seus objetivos na vida, que acreditam em progresso. Eu estou aqui hoje para dizer que mudança é possível. Eu estou aqui hoje para te dizer que você é forte. E você pode ser esse agente de mudanças, começando em você, passando pela sua família, amigos, vizinhos e muitos outros. E literalmente, não importa qual é a sua condição hoje, nesse momento. No texto de hoje, nós lemos uma parte da história de Gideão, que foi um juiz do povo de Israel. Juiz aqui significa um guerreiro libertador, e não um cara de toga que ganha auxílio moradia, mesmo tendo casa própria. Não é esse cara, não. O livro de Juízes na Bíblia é uma coletânea de histórias de momentos em que o povo de Israel sofria debaixo da opressão de povos inimigos e que se voltaram a Deus, abandonando a rebeldia e a idolatria. Quando eles faziam isso, eles recebiam a libertação de Deus através da liderança de um guerreiro ou guerreira. Afinal de contas, Débora foi juíza. Então, entre os mais famosos estão Sansão, Gideão e Débora, como eu disse. O interessante é que o texto bíblico diz que os midianitas dominavam Israel nessa época e eles eram cruéis. Eles destruíam as plantações, roubavam o gado e por causa disso o povo de Israel passava fome. E por isso, diz o texto, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Um dia, um homem foi chamado para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ele era o menor da sua família, pertencia ao clã de menos importância da tribo de Manassés e estava rancoroso com Deus e com tanto medo dos midianitas que foi malhar trigo dentro de um tanque de prensar uvas para a produção de vinho. Eu tentei achar nos vídeos do YouTube, vou tentar colocar aqui para mostrar para vocês o que significa malhar o trigo. Basicamente é pegar os grãos de trigo. O processo manual usado por Gideão, obviamente, consistia basicamente em juntar o trigo, bater para que as sementes soltassem e daí jogar para cima numa peneira para que a terra, a poeira, tudo isso fosse embora com a força do vento. Então você tem que chacoalhar e jogar para cima para o vento levar as impurezas. Nos vídeos que eu achei, eu não consegui essa imagem perfeita, mas dá para ver a importância do vento forte
para tirar as impurezas das sementes do trigo. Ou seja, o lugar ideal para malhar o trigo é ao ar livre, num lugar com vento forte. Mas Gideão está no fundo de um tanque de prensar uvas. Não sei por que a tradução do português omite a palavra fundo, mas enfim. Eu tentei achar fotos desse tanque e encontrei uma mais moderna e uma que dizem ser dos tempos antigos. Está aí na tela. E qual a importância disso? É importante para mostrar o grau de insegurança, medo, que afligiam a Gideão. Ele estava basicamente dentro de um buraco malhando o trigo, enquanto deveria estar num campo aberto. Mas se ele fosse para o campo aberto, ele corria o risco de ser assaltado e talvez até mesmo morto. E é esse homem, nessa condição, que é escolhido e chamado por Deus para liderar um exército e liberar o povo israelita do domínio dos midianitas. Quando o anjo do Senhor o chama, a primeira resposta de Gideão é a seguinte: se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, verdade é que o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Esse era o coração de Gideão. Ele acreditava que Deus tinha abandonado e castigado o povo de Israel. Quantos de nós não pensamos de forma parecida quando estamos em dificuldade? A gente pensa, onde foi que eu errei? O que eu preciso fazer para mudar a vida? E é aí que os bandidos da fé te pegam, na sua fragilidade. E eles dizem, viu, você parou de dizimar, você parou de ir para a igreja, parou de fazer isso, parou de fazer aquilo. Aí a mão de Deus pesa, né? Agora aguenta. Meu querido, minha querida. Deus chamou um cara que estava com fome, com medo e com raiva de Deus e fez dele o libertador de Israel. Não teve troca de favores e nem compra de perdão. Teve poder de Deus em ação. Foi isso que teve. A história de Gideão é super interessante, cheia, sabe, de coisas interessantes. Então leia tudo. Sabe, ele fala com um anjo sem reconhecer o anjo, ou seja, cegueira espiritual total. Ele tem um coração fechado, duro, rancoroso. Ele pediu 1000 sinais para Deus fazer, antes dele fizesse qualquer coisa para Deus. Sabe por quê? Porque ele era o menor da sua família e pertencia ao clã mais fraco da tribo. Ou seja, ele não tinha autoridade nem poder de influência. Ele tinha medo, ele estava num lugar ruim. E o que fez Deus? Deus transformou ele. De príncipe Adam a He-Man num passe de mágicas? Claro que não. Deus teve paciência com Deus e o guiou num processo de transformação e crescimento para transformar o cara com raiva de Deus e medo dos opressores no general de exército que com 300 venceu 30.000. Gideão se tornou o libertador de Israel. E é por isso que eu procuro não rejeitar ninguém. Não importa a fé, o sexo, a cor, a idade, se não tem fé nenhuma. Eu creio que Deus é amoroso e é paciente. Portanto, capaz de transformar qualquer coração e qualquer circunstância. Eu creio no Deus que transformou Gideão em líder dos israelitas. Por isso que quando me procuram com causas difíceis, com uma crise de família, problemas de saúde, medo pelas circunstâncias da vida, eu encontro um lugar de paz no meu coração para afirmar que Deus quer mudar aquela situação difícil em uma situação de vitória e celebração. O Brasil precisa de mais Gideões, de Déboras, de Marias e Davis. Pessoas que se permitam ser transformadas por Deus e usadas por Ele para melhorar o mundo. E Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã. Até você que fica com raiva dele, não tem problema não. Deus não faz beicinho. Ele envia profetas e anjos, ou um mero pastor como eu, para te lembrar que Ele não te abandonou e nem está te castigando. Deus quer que você experimente do seu amor, que você aprenda a confiar nele e que você conquiste as batalhas com o poder dele. E a minha esperança é que você creia nisso. Não importa se a sua família não tem influência, não importa se sua igreja é pequena. Quando nós ouvimos a voz de Deus e nos submetemos a ela, Deus nos faz alcançar coisas surpreendentes. Creia nisso. Que Deus abençoe muito essa semana.